falar acerca do camarão vanamei, que é o camarão marinho criado em cativeiro. Tá? A princípio, nós temos algumas formas de criar o camarão vanamei. Primeiramente, nós temos os tanques, que nós falamos que são os tanques escavados em solo, tá? Utilizando a água da maré. Esse tipo de cultivo hoje é o mais viável financeiramente, né? Até mesmo porque você, com a água da maré, você consegue fazer uma troca parcial, né? Fazer uma TPA melhor. E qual a vantagem de usar a água da maré? Primeira questão da facilidade. Porque a água da maré você tem um grande volume que você pode utilizar para renovação da sua água. Isso vai eliminar amônia, nitrito, vai eliminar os sólidos acumulados dentro do seu tanque, vai trazer principalmente nutrientes naturais para o desenvolvimento do seu camarão, tá? Porque você está trazendo água de um habitat natural, onde é rico em sais, em cálcio, magnésio, e trazendo para dentro do seu tanque. Quando as pessoas utilizam a água da maré, normalmente as pessoas vão ter que acompanhar aí o calendário lunar. Tá? O que é esse calendário? Gente, esse calendário é onde mostra os horários e os dias das marés altas. Por que a maré alta? Um exemplo aqui. Aqui está o seu tanque de cultivo, tá? Um tanque escavado. Aqui tem a separação, tem o mar, né? A maré alta é quando ela enche, ela sobe, tá? Trazendo um grande volume de água. Isso vai ocorrer, o quê? Vai trazer uma quantidade de nutrientes maior para dentro do seu tanque. A maré baixa, por que a maré baixa não é boa? Aqui o nosso mar. É porque a água, como é pouco volume, olha o que ela vem fazendo. Ela vem trazendo, além de assoramento, que são exatamente aqui os resíduos, né, do solo, vai trazer muita quantidade de matéria orgânica, tá? E vai trazer para dentro do seu tanque. Então, você, além de estar prejudicando o seu sistema, você não vai conseguir fazer uma renovação maior da água. E isso também vai diminuir a quantidade de nutrientes. Por quê? Porque nesse percurso, grande parte do nutriente já vai ser absorvido pelo próprio solo. Então, trazendo uma água mais pobre de nutrientes para dentro do seu tanque. Então, é importante você saber os dias, tá? E também os horários, gente. E também os horários. Porque tem o horário certo da maré alta. Vou colocar aqui, ó. Maré alta. Tem o dia e o horário, tá? Da maré alta. E é nesse momento que você vai aproveitar para fazer esse processo aí de renovação de água. Esse aqui é o sistema de menor custo-benefício, porque o restante aqui é você agregar aí ração para acelerar o desenvolvimento do seu cultivo. O tempo de cultivo, gente, de camarão em cativeiro não muda. Ele é 90 dias para você fazer a despesca final. Isso aí no camarão de 10 a 12 gramas. Se você quiser agregar um valor maior ao seu produto, então procure segurá-lo aí em torno de 100 a 120 dias, que ele vai chegar aí em média de 15 a 20 gramas aí cada um. Aí você vai agregar mais valor ao seu produto. Novamente, eu sempre falo isso com as pessoas quando eu oriento sobre a criação do camarão. Gente, procure
beneficiar o seu camarão. Assim você vai agregar o maior preço ao seu produto. Outra coisa importante aí no cultivo, quero aproveitar e falar antes de falar sobre os outros tipos de sistema, de tanques, é sobre a classificação do camarão. Quando você faz a sua despesca, o camarão Vanamei, você faz uma despesca diferente do camarão da Balásia, que você começa do 4º, 5º, 6º, 7º mês, né? Agora, o camarão Vanamei, você faz uma despesca única, tá? O que é isso aqui, gente? Ó, uma despesca única. Deu os 90 dias, faz a despesca, prepara o seu tanque e torna a encher e faz o povoamento novamente, tá? Agora, nessa despesca, quando você faz a despesca, você vai pegar camarões com tamanhos diferentes, mesmo sendo da mesma idade. Então, você vai pegar camarão aí com 10 gramas, com 12 gramas e até acima. E camarões, como eu disse aqui, até acima do peso que nós chamamos aqui, que já é o peso comercial. Ou seja, é o preço já bom para fazer a despesca em 90 dias e começar a vender. Por que essa classificação é importante de você saber e fazer? Porque esse camarão aqui, gente, ele tem um preço. Esse camarão já tem o preço que você já vai colocar, mais um valor agregado. Por quê? Porque é um camarão maior. Então ele tem um custo mais alto. Por isso que você fazendo a seleção manual, o que é isso, gente? Você vai catar os maiores dentro do mesmo tamanho e peso para você vender separado. Qual o maior erro do produtor? Na hora da venda, ele vende todo o lote dele para o atacadista. Sabe o que o atacadista vai fazer para ganhar mais lucro ainda em cima do seu trabalho? Exatamente essa classificação. Porque ele sabe que é importante essa classificação, porque é isso que vai aumentar a margem de lucro aí do seu cultivo. Outra questão é sobre a densidade. Nesse sistema onde você utiliza a água da maré, tá? Água da maré, você vai utilizar aí em média de 20 camarões aí por metro quadrado. Você pode fazer até um cultivo maior, mas para isso você vai ter que colocar no seu tanque também um sistema de aeração para poder aumentar a quantidade de oxigênio, podendo aumentar em até 35 camarões por metro quadrado. Né? Ou metro cúbico, né? Vamos dizer aí para facilitar melhor, metro cúbico. Então, na criação do camarão Vanamei, é importante você avaliar a densidade que você vai trabalhar para que você então coloque aí o sistema de aeração para melhorar a qualidade da sua água, independente da água da maré que você está usando. Por quê? Porque quando você joga a ração, nós estamos cansados de explicar sobre isso, né? Quando você joga a ração, você está fertilizando a sua água. Então vai criar uma grande quantidade de algas, você vai ter aí resíduos, você vai ter problemas com amônio e nitrito, né? Tudo isso aqui faz parte do cultivo, mas tem que ser controlado. E o que vai ajudar esse controle? A aeração, gente. A aeração vai ajudar a diminuir a zona morta, que são responsáveis pela produção de amônio e nitrito, e vai evitar aí o aumento, a proliferação das algas, que também vão, além de si, servem de alimento para o camarão, mas também vai disputar o oxigênio que está aqui dentro do seu sistema. Então, quando você aumenta a aeração, você consegue ter o controle das algas e dos nitrogenados.
A alga precisa dos nitrogenados para ela proliferar. Então, você fazendo isso aí, você vai eliminar a amônio e nitrito, que é prejudicial ao seu cultivo, vai diminuir a produção, a proliferação da água, trazendo assim um maior benefício para o seu cultivo. Qual é o benefício? Poder aumentar a sua densidade. Já o cultivo do camarão Vanamei em tanques elevados, tá? Que são os tanques de revestimento aí de concreto, ou seja, de geomembrana, que é o mais ideal, você consegue ter o quê? Uma maior densidade, tá? Você trabalha com alta densidade. Mas qual é essa alta densidade? Lembrando que o tanque escavado em solo, você trabalha aí de 20 até 35 unidades aí do camarão por metro cúbico, certo? Ou, se você quiser também, metro quadrado. Porque tem gente que fala assim, ah, o meu tanque tem 1,50, então você vai calcular por metro cúbico. Ah, meu tanque tem metro quadrado, porque ele só tem 1 metro de profundidade, ou seja, de altura. Então, independente se você vai calcular por metro cúbico ou metro quadrado, devido à altura, você vai ter o mesmo volume, tá? Então, vamos avaliar aqui o seguinte. Quando você trabalha com tanque escavado, com tanque elevado, no sistema de bioflocos, você consegue uma densidade aí de até 200 animais. Olha só a diferença. Por metro cúbico. Por que isso? É porque aqui você tem um controle maior. Tá? Você tem como ter um controle maior aí dos nitrogenados, né? Dos sólidos que vão estar sendo acumulados. Você tem como ter um acompanhamento clínico, tá? Do seu animal. Qual é a vantagem desse acompanhamento clínico? O que é isso? É você estar visualizando durante o manejo diário, né? Como que está o comportamento, se tem algum tipo de doença, né? Ou os tipos de, como que estão os parâmetros da água, você tem como ter um controle maior. E você tendo esse sistema aqui, a grande vantagem que você vai ter também é com a aeração, né? Que é fundamental aí para o seu cultivo. Isso aí vai ajudar a aumentar também a quantidade de animais. Então, olha só, num tanque escavado você cria até 35 unidades. Já num tanque circular elevado, você pode chegar até 200 unidades. Hoje, gente, algumas pesquisas comprovam que a alta densidade, mesmo no sistema bioflocos, como estava sendo utilizado, vou apagar aqui para a gente explicar. Já chegaram a fazer criação com 800 unidades. Depois baixou para 600, para 400, 300. E viram que a zona de conforto para o cultivo do camarão Vanamei estabilizou em 200 unidades. Por que isso aqui? Porque o camarão Vanamei, ele é fraco de resistência para doenças patógenas. Então, nós temos aí também a mancha branca e a alta densidade facilita o desenvolvimento e a contaminação muito rápida, a proliferação dessa doença dentro do tanque. Aí ele vai começar a dizimar a sua produção muito rápida. Então, quando você trabalha com uma zona de conforto, o pessoal fala assim, mas aí é poucos camarões. Se você vai abrir um tanque escavado, você vai colocar de 20 a 35, como é que 200 é pouco? Né? A questão é que você precisa de um espaço maior para você poder ter condição de ter uma produção alta, né? Uma quantidade maior de camarões para você também ter uma produção viável financeiramente aí. Tá? Porque o manejo, gente, olha, se você vai colocar um tanque aí, por exemplo, 60 metros cúbicos, o manejo para um tanque de 60 metros cúbicos vai ser o mesmo se você criar aí 1000 camarões, como também criar aí 10.000 camarões. O manejo é o mesmo.
Qual é o manejo, gente? Trato de probiótico, controle de qualidade de água, energia, né? Você vai ter um custo de ração proporcional à sua densidade. Então, 200 camarões hoje é a área confortável para o sistema de cultivo aí, pelo sistema de bioflocos. Para o sistema de simbiótico, já cai um pouco, tá? Que já varia em torno aí de 150, tem gente criando até em média de 180, tá? Mas a média mesmo é em torno disso, de 150 unidades aí, máximo aí, por metro cúbico. Isso no simbiótico, tá bom? Agora, no bioflocos, você consegue uma alta densidade aí de 200 camarões aí por metro cúbico. Importante lembrar sobre a qualidade de ração. A boa qualidade de ração vai resultar também numa boa produção e menos nitrogenados na água. O camarão, como eu falei, ele precisa se fixar para alimentar. Então ele vai buscar alimento aonde? No fundo. Então o ideal é que seja utilizada uma ração peletizada, própria para camarão. O peixe, gente, ele tem muito consumo, tá, de cálcio e fósforo. Já o camarão tem muito consumo de cálcio e magnésio. Então toda a ração ela é balanceada. O que é isso? É colocar dentro das proporções necessárias de proteínas, de cálcio, de sais para o cultivo específico. Então nesse caso aqui, o camarão, a ração ela tem uma fórmula preparada, ideal para o cultivo do camarão. Então, use sempre ração balanceada para cultivo comercial. É isso aqui que vai garantir o bom desenvolvimento, a boa qualidade da água, o bom desenvolvimento aí e também a sua produção do seu camarão. Temos que levar em conta também que o cultivo do camarão requer um cuidado maior, não só com a nutrição, controle de qualidade da água, né? Que é uma questão técnica. Afinal de contas, a fertilização da água através de ração e das fezes do peixe ocorrem reações químicas que são prejudiciais ao cultivo se não controladas. Então nós temos o uso aí de probiótico, que é fundamental, tá, para o cultivo do camarão, gente. O sal, ele aumenta a imunidade do peixe, garantindo uma proteção externa. Agora, qual é a reação do probiótico? É interna. É interna. De que forma que vai aumentar a imunidade do peixe, dando a ele resistência a vários tipos aí de doenças. Mas a doença vai pegar em qual tipo de camarão? Aqueles que estiver com a imunidade baixa. Porque as bactérias já estão, bactérias e fungos, já faz parte do meio aquático, já existem. Agora, elas atacam exatamente o animal que está com baixa imunidade. Ela não é porque ela apareceu e atacou o seu cultivo. Não, ela já existe no cultivo. Ela já existe no meio aquático. O que ela está fazendo é aproveitando a imunidade baixa do animal e vai atacá-lo, desenvolvendo assim a doença no seu animal e também algumas elas proliferam, então prejudicando assim todo o seu lote. Agora, quando você faz o tratamento aí, faz o seu cultivo utilizando probiótico, o que vai fazer? Vai aumentar a capacidade de digestão das proteínas, das vitaminas, dos sais, do cálcio, do animal. Ou seja, ele vai se alimentar e vai conseguir absorver grande parte de toda essa nutrição que esses nutrientes que você está oferecendo para ele. Então, aumenta a sua imunidade, melhorando assim o seu desenvolvimento e a sua engorda, tá? Porque não é pela quantidade do que ele come, mas sim pelo que ele consegue absorver do nutriente que você está oferecendo. Se fosse pela quantidade, a gente colocava o máximo de ração dentro da água, mas não funciona assim. Ele tem uma certa quantidade
de alimento necessário diário. É diferente do ser humano, que você põe ali, por exemplo, o ser humano está numa churrascaria, né? Aí ele já está cheio, já está satisfeito, já comeu carne à vontade. Mas quando passa aquele espeto com uma qualidadezinha de carne saborosa, ele mesmo cheio, ele pede nem que seja um pedacinho. Entendeu? Porque ele vai pelo olhar. Agora o animal não. Ele comeu hoje, nutriu, a nutrição supriu a sua necessidade diária, ele só vai comer no dia seguinte. Ele é diferente do ser humano. Tá? Então, é importante você ter um aproveitamento maior da nutrição que você oferece, utilizando aí o probiótico, porque vai aumentar essa imunidade, vai melhorar a questão digestiva do peixe, né? No seu trato intestinal, e tudo isso vai contribuir para o seu cultivo. Uma outra forma de fazer o cultivo do camarão Vanamei em tanque escavado, tá? É longe do mar, onde não se usa água de maré, ou seja, longe do mar, onde não se usa água de maré. Você vai usar água doce. O camarão sobrevive? Sobrevive. Você vai trabalhar desde a pele, fazendo a dessalinização, ou quando você já compra de fornecedor, você já explica o nível de salinidade, então ele vai te mandar a PL já com o processo de dessalinização, ou seja, as PLs já vão vir ambientadas com aquele nível de salinidade. Agora, o camarão Vanamei tem uma resistência muito grande a essa diferença de salinidade. Até 1 ppt ele tolera, entendeu? No mar ele vive aí em 35 até mais ppt de salinidade. Então olha para você ver que riqueza é o cultivo desse camarão, porque ele resiste até a baixa salinidade, ele é de fácil adaptação. Mas agora, qual é o risco de trabalhar com essa baixa salinidade? Como eu falei, é o risco de doenças, tá? E baixa imunidade. Ele precisa ter uma resistência. Então é importante ter o controle da salinidade. Agora, tem que ter um controle, tá? Por quê, gente? Porque você também não pode, em tanque escavado, sem revestimento, tá? Você não pode colocar uma grande quantidade de sal, porque esse sal vai ser absorvido pelo solo e você pode trazer um problema ambiental, e isso é crime, tá? Então, se o tanque é revestido, você ainda tem como fazer um reaproveitamento da água, você tem a questão de fazer a facilidade de fazer uma ciclagem dessa água aqui, enfim, você tem vários mecanismos aí para você não jogar essa água no meio ambiente, contaminar o meio ambiente aí com excesso de salinidade, tá bom? Agora, voltando aí, falar sobre a vantagem desse sistema aqui, gente, tá? A vantagem do sistema de você usar ele em baixa salinidade é que você pode fazer o cultivo aí longe do mar através com água doce, utilizando a água, mesmo tipo de água que você usa aí dentro do seu cultivo. Nesse caso aqui, eu recomendo qual é? O simbiótico, tá? Que é uma preparação do pré-biótico com probiótico para você então administrar aí no seu cultivo. Explicando melhor e rapidamente sobre o pré-biótico e sobre o probiótico, tá? O pré, gente, é alimento, tá? Vai ser o alimento para as bactérias. Agora, o probiótico já é as bactérias que você vai acrescentar no seu cultivo. Então, quando você mistura os dois, você faz o simbiótico. Você está entendendo? E você está jogando alimento dentro do tanque, está jogando alimento para as bactérias e também as bactérias. Então, você tem um rendimento melhor, um aproveitamento melhor. Isso aqui ajuda muito também na conversão alimentar, porque além de proporcionar, formar uma biota melhor da água, uma biologia da água, também vai servir de nutriente para o seu cultivo. Vai ajudar a reduzir amônia também e nitrito, que são originados da alta fertilização, que vem através da ração e das fezes do peixe.
Tá bom? Então, gente, esse conjunto de coisas aqui vai favorecer muito aí o cultivo seu em tanque escavado utilizando água doce, tá bom? E o camarão Vanamei também é resistente a esse tipo de cultivo. Agora, para um bom cultivo, é importante termos em mente que os berçários são um dos principais fatores para um bom desenvolvimento dos seus camarões. Você pode, logicamente, fazer o cultivo direto em um tanque. Agora, qual é a desvantagem de trabalhar com o camarão Vanamei desta forma? Primeiro, é que quando você coloca uma quantidade de PL, tá? Vamos colocar PL 10, você não tem um controle da quantidade de sobrevivência. Você vai fazer um trato achando, por exemplo, tem lá 100 mil PLs, mas nem todas sobreviveram. Então você vai estar dando um trato, fazendo um trato, calculado em cima de 100 mil PLs, mas vamos colocar que lá tenha, você teve uma perda aí de 35%, uma perda significativa, tá? Então você tem lá 65 mil, ou seja, você está tratando de 65 mil, tá? PLs de camarão, só que desse total de 100% de ração, 35% está sendo desperdiçada dentro do tanque. Vai virar matéria orgânica. Por quê? Porque você só vai gastar 65% do que seria calculado para 100 mil. Porque você só tem 65 mil. Outra desvantagem aqui é o tempo. Apesar de ser um cultivo rápido, aqui você tem 90 dias para o camarão passar as 3 fases. Que é a PL, juvenil, juniores, né? E no caso aí, a fase que nós chamamos, que é a fase final, propriamente para a engorda. Qual que seria a recomendação? Você trabalhar com berçários. Aqui estão os seus tanques. Por exemplo, você tem 3 tanques escavados ou circulares para engorda, ou seja, fase final do camarão. Aí você então vai utilizar o berçário. Você utilizando um berçário, você coloca lá 100 mil PLs, tá? 100 mil PLs de camarão, PL 10. Durante 30 dias, elas vão estar dentro desse tanque. Aí você pode trabalhar com uma densidade maior, chegando aí em torno de 500, 600 camarõezinhos aí por metro cúbico. Dentro desses 30 dias, você então, a partir dos 30 dias, você vai fazer uma despesca, vai fazer a contagem, tem uma forma certa de fazer a contagem, né? Que se a pessoa for colocar 30 mil, 50 mil camarão dentro do tanque e contar um a um, né? Então tem um método que facilita contar. Você vai fazer a separação e a contagem. Você vai dividir esse camarão para esses tanques de engorda. Passado o período de despesca, tá? Aqui você já tem o controle da quantidade. Então você vai fazer o tratamento de forma adequada. Agora, acabou esse período aqui. Já está na hora de fazer a despesca para a venda. Você então já fez a despesca, tá bom? Você já fez a despesca aqui. Aí o que vai acontecer? Automaticamente, quando você retirou o camarão do berçário e passou para a engorda, você ganhou 30 dias, certo? Então aqui esse período aqui vai ser apenas 60 dias. Você já reduziu o tempo dentro dos tanques de cultivo. Quando você fizer a despesca e preparar o tanque, para não ter que começar do primeiro dia até o final, você tendo já esses camarões já dentro do berçário com 30 dias, você já então adiantou o processo.
você vai reduzir ele aqui para 60 dias aqui. Apenas a parte final, crescimento e engorda, que nós chamamos, né? Agora, você pode também, aqui é um sistema de 2 fases. Agora aqui nós temos também um sistema de 3 fases, que é, você tem uma densidade maior dentro do sistema adversário, uma densidade alta, tá? Que não interfere, tá? No desenvolvimento das PLs. Aí você distribui, passa para os berçários. Aqui você já sabe a quantidade de camarões aqui que já vão ser distribuídos para esse tanque aqui secundário. Ok? Mais 30 dias eles vão ficar aqui. 30 dias aí mais ou menos. A 35 dias, né? Passou essa fase, você vai fazer a despesca, vai fazer a distribuição desses tanques, desses camarões para os tanques de fase final. Aqui nós chamamos exatamente de 3 fases. Tá? Por quê? Porque a fase da PL, a fase aqui já de crescimento dele, e agora aqui a fase final que é engorda. Então, qual é a vantagem ainda desse sistema? É porque aqui os camarões vão ficar aqui apenas em torno de 25 dias, né? Seria 25 dias, no máximo 30 dias dentro desse tanque de engorda. Você já encurtou aqui 60 dias, que é exatamente esses 2 prazos aqui, essas 2 fases. Então, quando você faz a despesca, ao invés de você povoar lá para trás com a PL 10, por exemplo, você já vai colocar o camarão que já vai entrar para a fase de engorda. Então você já ganhou todo esse período aqui, ó. Aí você consegue aumentar a quantidade de ciclos, tá? E também você tem um acompanhamento melhor do seu cultivo durante as fases anteriores, que é a fase de juvenil e a fase de PL, ou seja, a pós-larva. Você vai ter um acompanhamento melhor, você tem condições de fazer um arraçoamento ideal, né, correto, que você sabe a quantidade de camarões que estão nos tanques de engorda, e também você já tem como fazer uma estimativa da sua produção. Porque se você tem a quantidade de camarão, você tem a biometria dele, então você já sabe no seu tanque qual é a quantidade e a biometria do seu camarão, então você tem como saber o valor estimativo, a sua produção estimativa. Você já pode programar as vendas baseado na sua produção estimativa. É porque você já tem um histórico anterior. Então, quando chega aqui, o índice de mortalidade aqui, gente, é bem menor. É praticamente zero. Se você manter o controle da qualidade da água, acabou. O negócio aí é sair daqui para gerar lucro. Ok? Então, fica aí a dica. O melhor sistema para a criação do camarão é quando você trabalha com o sistema adversário. Tá bom? Você pode ter de 2 fases ou 3 fases aí o cultivo do seu camarão. Você vai ganhar de 30 a 60 dias aí do período de cultivo aí do camarão. Ok? Fica aí a dica, eu desejo sucesso.